Chegamos em mais um vídeo de ópera do mês e parece que passa muito rápido, né? Entre um vídeo de ópera até o outro. E esse mês a gente vai falar sobre a ópera Porgy and Bess. É uma ópera de 1935 do compositor. A ópera ela adapta uma peça de teatro que adapta um livro que é responsável pelo livro, pela peça e pelo libreto da ópera. As letras das músicas da ópera são responsabilidade do Ira Gershwin. Bem, o que diferencia muito essa ópera das outras e fica muito em destaque é que essa daqui ela é uma ópera que é feita com quase 100% de atores e personagens negros. E isso aqui, no momento ali, em 1935, na Carolina do Sul, que é onde a história se passa, é um ato bem revolucionário, assim, dá pra se dizer. Por mais que essa ópera tenha sido apresentada pela primeira vez em Boston e depois direto na Broadway, que já são cidades ali mais progressistas e não tinham ali a algumas coisas que eu acredito que têm que ser levantadas aqui nessa ópera, antes de começar a falar nela, é que qualquer coisa que a gente possa ver de estranho, principalmente em relação a questões raciais, representação e ambientação, é pelo fato de o autor do livro, da peça, o compositor das músicas e o letrista das músicas e o compositor da peça são todos pessoas brancas da alta sociedade e que tinham, né, pelo menos ali o autor da peça e do livro, né, relação com as plantações, né? Ele vem de família ali de gerações de plantações de algodão na Carolina do Sul, que em um momento, tudo mais, depois do fim da escravidão, ele se torna autor, a esposa dele também é autora de peças de teatro. Então tem muitas coisas que eu acredito que a gente tem que levantar assim como ponto, principalmente porque essa ópera ela foi muito controversa na época que ela foi lançada, exatamente por conta de forma de representação e muitas coisas que estão relacionadas ali à cultura negra. Mas antes aqui de a gente continuar o vídeo, você já conferiu se você já se inscreveu no canal, se você já curtiu o vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube entregue o vídeo, principalmente sendo um canal pequeno, né? Onde ele só começa a recomendar o conteúdo que está sendo feito quando começa a ter algum tipo de interação nela. Então confere aí se você já está inscrito, já curtiu o vídeo e a gente vai direto pro vídeo. Mas antes de tudo a gente pode falar da sinopse, né? Essa ópera, ela Porgy and Bess, ela vai contar a história do Porgy, que é um mendigo deficiente ali da favela onde se passa a história, que é Catfish, que é inspirado ali em um lugar que existe realmente, ali em Charleston, na Carolina do Sul. Ali é meio que uma região costeira, onde muitas pessoas que moram ali, pelo menos ali naquele período de 1920, eram pessoas que trabalhavam ali no porto, com pesca ou algo relacionado a esse tipo. Então acabou sendo, por ele ter um aspecto e características muito do que a gente tem aqui no Brasil de, eu não diria nem de cortiços, né? Porque aqui, pelo menos hoje, a principal característica de cortiço é que as pessoas vêm e vão, né? Tem uma rotatividade muito grande de moradores em um cortiço. Aqui são moradores realmente daquele lugar, né? Não tem uma rotatividade. Então acho que realmente dá para falar como se fosse uma favela mesmo, onde as pessoas é um prédio onde moram muitas famílias, é como se fosse uma Vila do Chaves. E aí muitas famílias pobres vivem ali de diversos trabalhos, mas a grande maioria deles trabalham ali no porto ou com pesca. E aí tem o Porgy, que é um mendigo, ele é deficiente, ele não trabalha, né? Mas ele tem ali seu quarto na Catfish, que é essa favela. E vai acompanhar a história também da Bess, que é uma mulher que é casada, e qualquer referência ou semelhança à estereotipificação de como eram chamadas as pessoas, tudo mais, acontece muito nessa peça. Então o Crown, né, parecido muito com Crow, né, que é um modo pejorativo ali que é retratado as pessoas dentro do cinema e do teatro. O Crown, que aí mais como de coroa mesmo, né, o marido da Bess, e ele é um cara valentão que trabalha ali como carregador de navio e viciado em drogas, bebidas, muito violento e em jogo. Ali tem uma situação no começo onde a Bess ela chega junto com o Crown em um momento ali de divertimento, né, na vila,
e estão todos jogando dados e bebendo, e chega ali, tem uma briga e tudo mais, e assim, essa é a forma que é apresentada a Bess e o Crown, né? E aí todo mundo a gente já entende que não gosta ali da Bess, porque acreditam que ela é como se fosse uma puta, né? No sentido de aquela mulher ali bebendo, se dando junto com outro homem e no meio de todos os outros homens. E ali as outras pessoas ali da vila como sendo muito religiosas, né? Na década de 20 ali a religião cristã batista nos Estados Unidos é muito forte entre a comunidade negra, e ali naquela vila tem uma comunidade religiosa, né? Mas é estranho que essa comunidade religiosa se mistura muito com todas as outras coisas que não seriam ali da religião, como o vício, a todo momento eles estão jogando, estão bebendo. Tem uma sensualidade em excesso que é colocada ali dentro da peça, além também da violência, né, em si. Então, tudo isso está envolvido junto com a religião dentro dessa peça, né, colocado diversos estereótipos para como se fosse parte ali daquela comunidade. E essa daí é uma das críticas que acabou tornando essa história tão controversa. Logo depois disso é apresentado o Porg, que é esse mendigo, né? Ele é uma das pessoas que depois de um assassinato que acontece ali, ele acaba ajudando a Bess, que foi o marido dela que cometeu esse assassinato ali à vista de todo mundo. E ele resolve ajudar ela, escondendo ela, e os dois acabam criando uma relação aí. E a peça inteira vai rondar em torno de a Bess tentar se desvencilhar do Crown, né, que é o ex-marido dela ali, para tentar ser salva pelo Porg, que é uma pessoa visto ali como um mal-humorado ali da vila, né, mas é uma pessoa que está sempre ali. E a aceitação da vila em relação a Bess, ela nessa nova vida dela, e fica sempre indo e voltando esses problemas até o final da peça, onde acontece ali uma reviravolta. Eu gostei e não gostei dessa ópera exatamente porque era muito difícil conseguir assistir ela desvencilhar da quantidade de estereótipos que tinham ali, muitos estereótipos negativos, né? Até os estereótipos que eram positivos acabavam ficando tão exagerados que, tipo, a gente entende que numa ópera as coisas elas são mais exageradas que o normal pra gente conseguir, como diz, até se aproximar um pouco daquele personagem, né? Como extremamente sensual, ou extremamente engraçado, extremamente atrapalhado, e essas coisas são comuns na ópera. Mas geralmente as histórias elas são bem simplistas, né? Então você tem o bom, você tem o mal, você tem a situação em si e os personagens dentro das suas características. Aqui eles colocam tantas coisas, e não no modo simplista, só que de um jeito, o simples deles acaba sendo um pouco negativo por conta de representar de uma forma muito estereotipada. Se não fosse uma coisa simplória pelo genérico, tudo bem, mas não, é um simplório muito para ressaltar características de personagens e acabar ficando, eu acho que um pouco passado da mão. O compositor dessa ópera, o George Gershwin, e eu acho que eu falei lá no começo o contrário, o George Gershwin é o compositor da ópera, o Ira Gershwin é o letrista, e o DuBose Hayward é o escritor do livro, o escritor da peça e o lebrista da ópera. O George, quando foi compor essa peça junto com o Ira, ele quis trabalhar ali um pouco dentro do jazz na ópera, mas eu vi em pouquíssimos momentos o jazz ali nessa ópera. Consigo perceber em alguns momentos na musicalidade, né, na sonoro, mas na parte cantada eu consigo ver em algumas outras mais cenas o jazz ali. Mas grande parte dele é usando muito instrumento de sopro e corda. O que eu acabei achando muito estranho, porque a todo momento eu achava que eu estava vendo uma representação oriental de uma peça. Se você for assistir qualquer ópera orientalizada, né, não é uma ópera oriental, mas como Madame Butterfly, eu ia falar Nessun Dorma, mas Turandot,
todos eles têm muitas características que eles colocam ali dentro do o que é oriental dentro da música. Então eles trabalham muita flauta, muitas cordas, xilofone, e isso aqui é colocado dentro dessa ópera também. Então em muitos momentos, principalmente ali no primeiro ato, é bem esquisito ficar vendo esses instrumentos em uma ópera que se passa nos Estados Unidos, dentro de uma comunidade negra que era para ser focada no jazz. Então isso me atrapalhou um pouco a conseguir aceitar a proposta de tipo, é uma ópera focada numa comunidade negra e tem ali o intuito de trabalhar um pouco o jazz. Não consegui ver nada disso. Mas ele tem algumas músicas bem legais. Tem a Summertime, que acabou sendo gravada ali dentro do jazz mesmo, amplamente. Foi regravada por Billie Holiday. Inspirou outras músicas, até de músicas, cantores indies, como a Doing Time, né? Eu não lembro o nome da banda, mas que foi regravada pela Lana Del Rey. Que eu acho que é a representação mais recente que a gente tem dessa música. Não da música, né, mas do trecho principal dela, né? E também tem um outro trecho de música que eu não tenho certeza se foi uma inspiração ou não, mas é cantada pelo Porgy, né, que tem onde ele fala que ele não tem nada, né, que ele não tem nada e ele não precisa de nada porque ele tem o amor. E aí lembra muito na hora que ele tá cantando a música da Nina Simone, I Got No, I Got Life, que essa daqui é a música tema, né, do Porgy. E a música Summertime é a música tema de uma outra personagem, mas que ela tá meio que representando ali o todo ali da ópera. O legal dessa ópera é que ela acompanha a peça de teatro, então a gente não tem só a encenação e o canto ali dos personagens principais e as situações que estão acontecendo com eles. A gente tem toda uma encenação que acontece em torno disso dos personagens, que é muito personagem em cena o tempo inteiro. Tem alguns momentos que eu acho que foram muito bem pontuados ali, né, como a violência policial, tudo mais, e como que eram tratados a relação deles, mesmo quando eles sabiam que estavam em um ambiente onde aconteceu um crime, como eles se tratavam em relação à polícia, tudo mais. Meio que tentando se defender acima de tudo, mas ainda assim com receio de se defender, acabar se prejudicando e sendo preferível, sei lá, tentar ajudar a polícia, mas a polícia depois acabar prejudicando eles. Os anos 20 ali nos Estados Unidos é bem complexo assim, em relação à comunidade negra, principalmente, né, na região sul dos Estados Unidos e aqui na Carolina do Sul. Eu acho válida essa ópera, eu só acho que ela é muito longa, ela tem quase 3 horas de ópera, fazia muito tempo que eu não assistia uma ópera tão longa. E são quase 3 horas que eu acredito que podia ser reduzido em muito, muito tempo. Principalmente porque muitas das coisas ali são só para ressaltar algum tipo de estereótipo e que não leva a ópera, não leva a história a caminho nenhum, né? As músicas eu acho bem legais, uma parte delas eu acho elas bem animadas, mas é estranho que tem um corpo de balé nessa apresentação que eu vi, então eu não sei se esse corpo de balé acontece em outras produções. Mas é bem esquisito porque é dissonante o que eles estão cantando com o que eles estão dançando e, assim, bem meio bagunçado, assim, né? O Dubose, que é o autor do livro, ele é acostumado ali a fazer produções para Broadway e essa daqui foi uma produção de ópera, né? E de peças de teatro também que foram feitas para Broadway. Então acredito que ele acabou misturando muito dos elementos ali para poder fazer essa produção. Outros livros dele também viraram peças de teatro e que engraçado, né? Esse branco aqui escrevendo sobre a comunidade negra, a grande maioria dos livros dele são falando sobre a comunidade negra e contando histórias de pessoas negras. Inclusive tem um dos livros dele que eu não lembro o nome, deixa eu pegar aqui.
Mamba's Daughter. Eu não sei se tem tradução no Brasil, mas em uma tradução bem livre, assim, bem livre, fica Filhas da Mamba, que vai contar a história ali de famílias brancas e famílias negras ali e a relação interracial entre elas, né, da alta sociedade com a baixa sociedade. Eu sei que assim, todo momento que eu vi essa peça, depois eu acabei lendo algumas coisas sobre ela e sobre o autor, só me vinha aquele filme na cabeça que hoje todo mundo quer fingir que não existe e que ninguém fez esse filme, que é o Histórias Cruzadas. Mas é isso, gente. Essa ópera ela vai estar em cartaz em setembro no Teatro Municipal de São Paulo. Eu não sei se eles vão fazer alguma adaptação em cima dela ou se vão representar a obra na integralidade, mas eu acredito que seja alguma coisa interessante para a gente ver, e principalmente se eles vão acatar a escolha e decisão dos produtores ali, né, das pessoas envolvidas nela, que por mais que seja tudo muito controverso, eles trouxeram luz para a comunidade negra, principalmente de artistas, para poder fazer essa produção, que os personagens negros iriam ser representados só por negros. Só assim que eles iam liberar os direitos para a reprodução dessa peça em diversos momentos. Ela foi boicotada, teve muitos lugares onde ela foi cancelada, exatamente pelos estereótipos e as controvérsias dentro dela, mas eu acredito que tem algumas coisas que dá para tirar de positivo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no vídeo de ópera do mês que vem. E não se esqueça que tem uma playlist sobre o assunto teatro, ópera, e também os vídeos no canal sobre direção de arte dentro do cinema e do teatro. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e aí até mais. Tchau, tchau!